Qual seu primeiro senzal? E você já pensou em fazer um papiruzal? Pra quem não sabe ou não se lembra das versões antigas do meu primeiro canal, meu primeiro Sans foi o Bump. Ele teve vários outros nomes e vários outros designs. Para Blue, como se sente sendo a coisa mais fofa desse multiverso? Para Lucy, perfeitinho. Opa, como vocês estão? Uma pergunta. Qual é o mais forte na sua ou? Qual é o mais chato e o mais legal dos seus Sanses? Lucy, não quero que me julgue, mas eu tenho um pouco de medo de você. Isso te incomoda. Blue, posso te pegar no colo? Para todos. Quem é o mais encapetado entre vocês? Lucy, você tem algum interesse romântico em alguém do M. Nightmare? O que vocês acham da história de suas versões originais? Blue, você é muito fofo. Posso te roubar pra mim?
Para Lusty, algumas pessoas ainda pensam que você ainda é aquele que era antes. Dream, você é tão adorável para a criadora, porque alguns de seus sons humanos são garotas. Pelo amor de Deus, não me diga que é outro youtuber que teriza os sons nas versões humanas. Bem, isso vai depender de qual projeto meu a gente tá falando, de qual universo alternativo meu a gente tá falando neste momento. Aliás, desculpe se minha voz parecer um pouco estranha, que eu tô meio gripada enquanto eu tô gravando isso aqui. Isso depende porque eu tenho universos em que realmente Sans são alguns Sans por aí, é uma garota. Eu faço como versão de garota. Mas isso vai depender das características de determinados Sans. Tipo o Lush mesmo. Em Cityverse, ele, na verdade, ela vai ser interpretada como uma garota. Vocês vão entender por lá, quando o Cityverse sair. Mas isso vai realmente depender, porque no caso de Fandomverse, ali não são os Sans como versão de garota. São literalmente personagens de amigas minhas e uma personagem minha também. Não são os Sanses. São literalmente personagens de alguém do fandom, por isso que o nome desse meu projeto é Fandomverse, atuando como Sanses nesse multiverso. E essa coisa de idealizar Sanses, eu nem sabia que isso existia, porque meio que eu achava que quando eu vi algum vídeo de gacha com alguns Sans em versão menina, eu achava que isso era só pra identificar um pouco mais. Realmente, isso acontece bem mais com o Lush. Mas, pra mim, eu acho que é mais pelas características. Eu não sabia que existia isso de eterizar Sanses. Mas não é isso que eu tô querendo fazer. Até porque eu nem sabia que isso existia até o momento que você fez essa pergunta. Quais são os poderes dos Sanses? Falar sobre os meus Sanses é um pouco complicado e ao mesmo tempo não é. Eu vou tentar explicar aqui sobre cada poder de cada um. Vou começar pelos mais simples, tipo o Snippet. O Snippet, ele é como se fosse de uma linha do tempo alternativa. Ele é clássico mesmo. Ele não tem nenhum poder diferente, nem nada do tipo. Ele é só o clássico, já que Snippet eu não tenho muitas mudanças e eu não quero dar muito spoiler. Já o Editor, ele tem lá suas diferenças. Ele é um Noaú, ou seja, ele não tem um universo alternativo. Ele apenas surgiu no multiverso e ele meio que não tinha ninguém antes de chegar na Omega Timeline, então meio que ele vivia sozinho, sabe? Mas sim, literalmente o Editor vivia sozinho até chegar na Omega Timeline, até a Core Frisk buscá-lo. Mas agora tá tudo bem, ele vive lá com o Cinetale Sans e eles têm uma amizade bonitinha. Eles meio que se consideram como primos. Os poderes do Editor são literalmente os poderes de um Sans normal. Porém, ele tem um poderzinho especial que eu chamo de efeito Chroma Key. Ele meio que pode criar efeitos especiais, tanto como ilusão ou não. Bom, um exemplo é se ele quisesse criar um tsunami na frente do oponente dele, ele não ia conseguir distinguir se aquilo era real ou não. Mas se ele quisesse realmente dar um poder pra si próprio, ele poderia fazer isso. Mas ele sabe medir os limites dele. Ele sabe que esse poder é muito apelão e ele meio que se controla pra não fazer algo desse tipo. Então, ele tá de boas, tá? Sobre o Lust, o AU não foca muito na questão dos poderes, já que era pra ser algo sobre crítica social. Mas infelizmente o que ficou mais conhecido no AU foi o fato dele ter certas coisas que vocês já sabem muito bem que eu vou falar e obviamente não vou falar porque, né, posso levar um amarelinho. Enfim, vocês que conhecem a história de Underlust sabem o que ficou mais famoso no Underlust e não foi a questão da crítica social. Porém, na minha versão do Underlust, eu foco um pouco mais na questão dos poderes, além de mudar um pouco da história do Underlust e designs. Enfim, mas vamos falar agora sobre os poderes de Lush. Ele tem poderes de Sans normal,
E ele também tem outras habilidades que eu acrescentei, como a habilidade de sentir e adquirir força através de sentimentos mais íntimos e mais profundos das pessoas. Ele também pode usar isso para dar dano nelas, com os ossos rosa, que meio que os ossos rosa não funcionam para isso. Os ossos rosa dão a ele a habilidade de dar dano numa pessoa por qualquer sentimento e desejo profundo que essa pessoa tenha. Principalmente quando você encosta. Você tá preso no meio dos ossos do Lush, pronto. Tu já vai levar um baita de um dano por cada sentimentozinho, cada gota de desejo profundo teu de coisas erradas, que eu não vou falar porque, né, amarelos. Os Recounting Dreams Brothers, ou RD Brothers, como eu gosto de pronunciar para ficar mais curto, eles têm literalmente as mesmas habilidades do Dream e Nightmare originais. O RD Dream, ele tem as mesmas habilidades do Dream, ele pode criar as facas, pode criar o arco e flecha dele, porém ele vem com um bônus que é uma flauta. Vocês vão entender por quê, já que nós vemos que o Nightmare, o RD Nightmare, ele está em sua forma passiva, mas ele também tem a forma que a gente conhece no Nightmare original, que ele pode virar aquele polvo gosmento que a gente conhece, mas o RD Nightmare, ele tem um pouco mais de controle sobre isso. Tanto que, caso isso aconteça e ele acabe perdendo o controle, o Dream tá lá com a sua flauta para poder trazê-lo de volta. As habilidades do RD Nightmare eu acho que poderiam ser as mesmas do Dream. A única diferença é que, em vez de ele criar facas, ele criaria chicotes. Ele também teria um arco e flecha, é óbvio, mas em vez de atirar flechas de sentimentos positivos, é óbvio que seriam sentimentos negativos. Então, eu acredito que as flechas de sentimentos negativos sejam bem mais dolorosas do que as de sentimentos positivos. Bem, o Bump, ele é um dos primeiros Sanses que eu criei. Acredito que vocês já viram todos os designs dele de uns tempos pra cá, do momento que eu criei ele lá no comecinho, mas ele já teve várias mudanças no seu design e na história também, que acabou de ser renovada por mim, claro. Bem, suas habilidades são as mesmas de um Sans normal. Ele pode criar Gaster Blasters, atirar ossos, etc. Mas ele também tem suas habilidades especiais, que consiste naquela cauda. Bom, eu não sei exatamente o que ele é, mas aquela cauda tem uma super força incrível e meio que ele pode carregar muita coisa pesada. Eu não sei exatamente tanto de peso que aquela cauda aguenta, mas ela realmente aguenta muita coisa pesada. Uma coisa que eu adicionei recentemente é que o Bump realmente precisa carregar aquela cauda de vez em quando. Meio que ele tem que plugar ela numa tomada pra colocar pra carregar. Mas eu acabei achando essa ideia muito fofinha, tanto que recentemente eu fiz um desenho dela e resolvi aderir. E se você achou que aqueles chifres que ele tem estavam de fora, o Bump ele pode removê-los quando quiser. Ele pode arremessá-los como uma distração, tipo, transformá-los em um boomerang, entre aspas. E ele também pode usá-los como se fosse um tipo de escuta. Tipo, ele pode deixar ele em algum lugar e usá-lo como se fosse um tipo de escuta. E os poderes do Blue, eu vou deixar para responder em outra pergunta. Para o Blue Suns, por que você é o menor desse grupo de Suns? Não era para tu ser maior considerando em quem tu foi inspirado? Primeiro, eles se consideram irmãos conhecidos, amigos ou alguma outra coisa. Segundo, qual foi o primeiro a ser criado? Meio que essa pergunta já foi respondida lá no início do vídeo, então acho que eu não preciso voltar nessa tecla novamente, né? Bump, cara, qual foi o pedido que você mais demorou para entregar? Afinal, tu é um garçom de primeira classe, não é? Opa, para Dream, o Nightmare é um bom irmão para você?
Para o RD Dream, você ou o Nightmare tem algum poder especial? Respondendo só algumas porque a maioria não é para os meus sanses, para a criadora. Você se inspirou em algum canal para fazer o seu? Pergunta para todos os Sans. O que acham de suas Friska? Isso é tudo, manda salve.